solicitaste uma fé que preenchesse de tranquilidade o vazio da alma, e o Espiritismo ofereceu à tua mente indagadora respostas justas para os afligentes problemas, ensejando-te uma fé em bases racionais. Desejaste um campo de trabalho onde pudesses aplicar as possibilidades do amor em legítimas atitudes de abnegação desinteressada. E a doutrina espírita colocou ao teu dispor a gleba da humanidade sofredora. Pediste saúde para o corpo e equilíbrio para a mente, visitada por distúrbios frequentes. E a mensagem espírita cedeu ao teu espírito os tesouros do estudo e as terapias do passe da água fluida, através dos quais consegues ordenar a casa mental e recompor o metabolismo orgânico. Requereste a bênção de companheiros leais ao teu lado, entre os quais o devotamento e o esforço digno te ensejassem a reforma íntima nos teus planos de espiritualização pessoal. E a palavra espírita apresentou-te amigos na feição de irmãos que também buscavam libertação. No entanto, ainda te encontras no pórtico da tarefa espírita a realizar, solicitando e meditando, mantendo atitudes de inquietação e dúvida. Faze um balanço sensato das tuas atividades com integridade e consciência. Dizes agora que a fé de que dispões não é bastante poderosa para harmonizar-te interiormente. Afirmas que o campo de trabalho está muito inçado de incertezas e suspeitas. Explicas que a saúde é uma concessão transitória que não se fixa. Informas que os companheiros da seara espírita não diferem muito dos outros homens. Sonhas com o céu enquanto desconsideras a terra, acreditando-a abjeta. Pretendes evolução e te recusas à elevação. O rio das horas, porém, corre, levando em suas vibrações tempo às oportunidades perdidas. Medita serenamente no impositivo da hora. Estuda com atenção e acendrado interesse o espiritismo que te honra a existência e sai a campo, aproveitando o tempo, alimentando-te da esperança e bebendo a água lustral da fé viva, relegando ao amanhã as inânias que ainda agora te atormentam. E o que não conseguires realizar contigo, Jesus, o incomparável amigo, fará oportunamente. Diz-me o corpo ao findar a jornada terrena: deixa-me agora em paz, não me prendas assim. Tempo, anseio mais tempo, exoro vendo o fim, enquanto a morte ausculta a dor que me envenena. Eis que o tempo perdido em pranto surge à cena. Imploro: ah, tempo amigo, abeira-te de mim. Quero voltar contigo à estrada de onde vim, para amar e servir, segundo a lei me ordena. Ele, porém, não ouve e afasta-se em surdina. Vamos, concita a morte, a luta não termina. Não me atrases mais tempo à força de teus ais. Onde o tempo? Clamei, e a morte me elucida. Tudo terás de novo, o recomeço, a vida. Mas tempo gasto em vão, nunca mais, nunca mais.
Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros, para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se de que, se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa, enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode claramente matricular-se em qualquer escola a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo traz apenas desilusões é que não tem feito outra coisa senão iludir-se. Saudações, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria imensa estarmos mais uma vez reunidos neste encontro de música, poesia e reflexões acerca da busca por Deus. Mais um ano se passou, novo ciclo que se abre. Nos sentimos assim como em um trem que passa apressado pelas estações, deixando paisagens vividas na percepção do agora virarem memória após o fluir da viagem. De alguma forma, é como se de fato nos movêssemos em uma dimensão especial, cuja régua que a mede funciona como marca simbólica das passagens e das paragens, sobre as quais devemos escrever o livro das nossas vidas. Sim, essa dimensão é o tempo. O famoso tempo, cuja compreensão ainda é para a grande maioria algo não alcançado. Normalmente, quando desejamos ir a algum lugar, nos baseamos em indicadores importantes que nortearão a aventura, a distância, a forma que iremos utilizar para nos deslocar, caminhos, dificuldades, etc. Utilizamos das coordenadas de localização, aquelas utilizadas pelos aplicativos modernos, como o Google Maps ou o Waze, e assim podemos definir com precisão os locais exatos de partida e chegada, além, claro, de todas as atrações do caminho. Essas são duas das dimensões conhecidas, latitude e longitude, as quais nos permitem a orientação precisa do posicionamento dos objetos sobre a Terra. Agora imagine que o seu destino seja um prédio de apartamentos, onde uma nova informação deva ser incluída em seu planejamento. Qual andar fica a casa que você deseja ir? Assim, esta nova dimensão que se inclui para além das outras duas seria a altura. Por isso dizem ser o universo em que vivemos um espaço tridimensional, relativo às três dimensões. Só que, recentemente, pesquisas sobre a dimensionalidade do universo chegaram à conclusão de que não vivemos em uma realidade tridimensional, como se pensava, mas em um universo do tipo 3 mais 1, onde essa dimensão adicional seria o tempo. Imaginando que no planejamento de viagem seja necessário posicionar o viajor no caminho além das dimensões latitude, longitude e também altitude, seria necessário para esse posicionamento correlacionar essas dimensões ao quando, pois só assim teremos a medida exata da referência procurada. Essa teoria queria dar corpo às ideias da relatividade de Einstein, teria sido proposta por um professor seu, o Dr. Hermann Minkowski, 3 anos antes das conclusões do seu pupilo. O Dr. Hermann dizia que se você deseja se mover pelo espaço, não pode fazê-lo instantaneamente. Você precisa mudar de onde está agora para um outro lugar espacial, onde só chegará em algum momento no futuro. Se você está aqui agora, não pode estar em outro lugar nesse exato momento. Só pode chegar lá mais tarde.
Mover-se pelo espaço exige que você também se mova pelo tempo. Ou seja, pensemos no tempo como algo mais do que um simples tic-tac dos relógios. Sentimos de alguma forma essa dimensão em nossas vidas. Ao acordarmos, o sol aparece, é dia claro, a luz exuberante. No transcurso das horas, não só os ponteiros do relógio vão se movendo sobre a régua do tempo, como também a paisagem vai mudando, como as cores vão ficando mais diferentes e a claridade vai decaindo ao chegar no final da tarde, dando real impressão de que somos viajores do tempo e a realidade um caminho. Tudo isso nos leva a pensar que, embora mesmo parados sobre a sombra de um poste, em algum momento a luz vai nos alcançar, indicando que algo mudou, que o tempo passou. Coisa grave em um plano de impermanência, onde a quantidade do tempo é finita, bem representada por uma ampulheta de duração variável, particular e intransferível. Além disso, o tempo não pode ser acumulado em um cofre para dispêndio posterior, como fazemos com as moedas, por exemplo. Não é possível sequer retê-lo entre os dedos das mãos. Desde o momento em que iniciamos nossa conversa de hoje, o tempo já passou. O que era futuro viveu o presente e o presente, ávido de passado, tornou-se assim registro na memória, único lugar possível da sua existência. Por isso, disse que o futuro mora nos sonhos, o passado de lembrança e o presente na realidade possível de se viver. Sabendo disso, o tempo não nos convida para economizá-lo no sentido de preservá-lo, mas sim no sentido de fruí-lo no máximo esforço do seu melhor aproveitamento. Andando ou sentados, o tempo passará do mesmo jeito. Esse é um dos aspectos mais relevantes sobre o tempo, a sua escassez, expresso no famoso "estou sem tempo", argumento recorrente quando explicamos o modo através do qual priorizamos as coisas ao longo da vida. Temos tempo para dormir, acordar, nos alimentarmos, trabalharmos, nos divertirmos, estudarmos, pensarmos, meditarmos, etc. Num sem número de possibilidades. Mas é claro que, sendo finito, fica difícil imaginar fazendo tudo dentro das escalas ativas do tempo de cada um. Fatalmente, dada uma agenda cheia de qualquer atividade, sempre será necessário acomodar um novo fazer em uma janela disponível ou mediante a otimização das atividades, visando fazê-las mais breves, por exemplo, dando assim espaço para atividade nova. Mas esse rearranjo exige prudência e bastante atenção. Por exemplo, se dormirmos demais, podemos encurtar o tempo do sono para incluirmos aí novas atividades. Contudo, se não priorizarmos o descanso, poderemos dormir de menos, com graves comprometimentos de saúde. Se trabalhamos demais, podemos reduzir a escala de trabalho, sabendo que isso poderá implicar, se feito de qualquer modo, em uma redução dos resultados do trabalho, impactando em algo na vida material. Tudo exige cuidado e projeto, mas acima de tudo, para além das otimizações possíveis, cabe a pergunta: por que recebemos o tempo? Qual a finalidade do tempo em nossas vidas? Recebemos o tempo para que ele nos sirva de referencial para as verdadeiras finalidades do existir nesse plano 3+1. Temos o tempo dos encontros, das revelações, dos descobrimentos, dos refazimentos, das buscas, das meditações, dos sorreguimentos. Tempo para viver e aprimorar a arte de viver. Tempo de aprender a amar e amar. Tempo de perdoar, tempo de caminharmos para os destinos que nos cabem. Tempo de refletir sobre o mais além. Tempo para compartilhar com os familiares, com a qualidade dos encontros e das festivas celebrações, que somente almas afins são capazes de experimentar. Tempo para sorver a vida e dizer o quanto ela é maravilhosa. Sentir a natureza exuberante do planeta, o nascer e o pôr do sol. Ouvir uma canção, ler uma poesia, tomar um sorvete, dar risada, andar descalço na praia com os pés na areia, sentir o vento bater no rosto, ouvindo no seu sussurro a voz de Deus, dizendo da sua presença. Tempo de espiritualizar, tempos de trabalhar, tempo de ser. Nada de matar o tempo, perder o tempo, queimar o tempo, fugir do tempo. Vê-lo como presente eterno, mesmo que traduzido de memórias do pretérito e ainda de sonhos do futuro que virá.
Nada que escorar a vida num vazio, aguardando que o final chegue logo, que o pano desça, que o teatro apague as luzes. Ao contrário, levantar os braços em louvor à vida, sorrir ante a ribalta iluminada, gritando a plenos pulmões o quanto é majestosa a existência e o quanto é maravilhosa a escola do tempo. Sem detence, sem agonia, só fruir no fluir dos segundos, minutos e horas. Por fim, lembrarmos que o carro do tempo passa toda hora nos pontos da vida e devemos viajar nele em busca do fanal que nos aguarda a todos. Graças a ele, podemos sonhar com um futuro iluminado, feito de presentes passados, excelentes recordações. Aproveite o tempo, pois, como dizia Platão, o tempo é a imagem móvel da imóvel eternidade. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. O que usaremos pra isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo e comigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terá sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim acredito ser possível reunirmos. Tempo, 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 num outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estilo. Tempo, 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 tempo. Ao homem que caíra em franco desalento, o tempo apareceu, qual companheiro atento, e falou-lhe depois com carinho invulgar: amigo, não te des à tristeza vazia, o céu nos recomenda em cada novo dia servir e prosseguir, trabalhar, trabalhar. Isso é de lei na própria natureza. Quando a tormenta cai sobre a erva indefesa, qual gigante rugindo a pleno ar, a vida a renascer do vale à serra,
determina em silêncio ao coração da terra servir e prosseguir, confiar, confiar. O rio ataca os muros da represa, esbraveja ante as forças de defesa, buscando a fuga por qualquer lugar. Vence depois, sem freio que eu detenha, e a água proclama quando se despenha, servir e prosseguir, trabalhar, trabalhar. Para a semente vale por insulto o gesto que a retém num canto oculto, qual se fora um veneno a desprezar. Mas, atenta à recôndita energia, germina procurando o sol que canta de alegria, servir e prosseguir, confiar, confiar. Quem aceitou do céu como um favor divino, burilar-se a sofrer e guardar por destino o dom de se esquecer e auxiliar, por mais lute nas trilhas em que avança, ouve em si a palavra da esperança, servir e prosseguir, trabalhar, trabalhar. O homem que se pusera enternecido à escuta, sentiu-se aliviado ante os riscos da luta, e o tempo rematou pedindo-lhe pensar. Mágoas e provações? Trabalha por vencê-las, e feliz ouvirás a canção das estrelas, servir e prosseguir, confiar e confiar. Este é o campo de amor onde Deus te situa. Falou-me o sol raiando, em tudo amanhecia. Disse-me a vida, vem, semeia enquanto há dia. Honra-se em toda parte a terra por ser tua. Desço, porém, da gleba aos encantos da rua, escarneço da fé e enveneno a alegria. Busco apenas prazer em vereda sombria, mas a morte aparece e a vida continua. Desvalido no além, disputo o corpo aos vermes. Tenho o peito gelado, as mãos tristes e inermes. No entanto, o coração em labaredas arde. Rogo mais tempo à vida e a vida me responde. Esperas, filho meu, mais tempo não sei onde. O teu dia se foi, agora é muito tarde. Conta-se que certa vez um espírito recém-criado, simples e ignorante, vagava pela antessala onde aguardava os iniciantes para as primeiras lições. O espírito curioso olhava os móveis da sala, a decoração das paredes, os lustres pendurados no teto, e em tudo via novidades. Afinal, para ele, era realidade nova ao dispor da sua atenção. Estava absorto em meio às contemplações quando ouviu uma voz ressoar em seus ouvidos. Como vai? Vejo que estás atento quanto ao ambiente em que se encontra. Posso ajudá-lo em algo? O jovem espírito, assustado, afinal era a primeira vez que ouvia uma voz, não sabia como reagir. Buscava algo dentro dele que pudesse corresponder àquela interação quando, de súbito, deu um soluço prolongado e, em seguida, palavras também saíram da sua boca. Ele também podia falar. De um lugar que não sabia exatamente qual, brotavam questionamentos na forma de palavras que eram balbuciadas como dúvidas em primeiro tempo, para logo em seguida afirmarem-se em sentenças compreensíveis pela jovem que o interpelou. A senhora, disse o jovem espírito em tom suave, pode explicar-me onde me encontro? A moça diligentemente passou a explicar ao espírito o significado de todas aquelas coisas, ao que o jovem, acompanhando as explicações com uma avidez típica dos iniciantes, percebia que quanto mais essa moça se aproximava dele, maiores eram as suas indagações. Após um período mais ou menos longo de conversa, dirigindo-se à nova amiga, perguntou: como te chamas? Sinto que, após o nosso encontro, fiquei mais atento às coisas e, assim, o ambiente que antes era indiferente a mim tornou-se alvo das minhas mais profundas atenções.
Como te chamas? A jovem, que ouvira aquela costumeira e esperada pergunta, arrumou-se como quem parte para uma viagem e falou: chamo-me Curiosidade. Doravante, serei tua companheira nas atividades que o aguardam no porvir. O jovem era todo indagações. Dentro de sua cabeça pairavam dúvidas atrozes, as quais pareciam montanhas. Tudo depois do seu encontro com a curiosidade. Não parava um minuto de olhar, de mexer nas coisas, levantar os tapetes, abrir as latas, portas, ver do que eram feitas as cadeiras, de onde vinham os sons. Entrou em um ciclo tal que chegou próximo ao colapso das suas forças, quando ouviu uma segunda voz ressoar aos seus ouvidos. Olá, quem sois? Perguntou agora o curioso espírito. A voz se tornava mais próxima e, à medida em que ela se aproximava, percebeu que as ideias iam se acalmando. As perguntas iam se sentando em uma arquibancada de curiosidades a esperar, e sentiu sua alma vibrar em menor tensão. Achou muito boa a sua nova condição, ao que imediatamente agradeceu à nova companhia pela sensação que lhe invadia a alma. Muito embora ainda percebesse seus olhos percorrendo o ambiente em busca de respostas, mas sem a sofreguidão nos momentos anteriores. A moça aproximava-se mais e mais e disse-lhe em tom conciliador: chamo-me Paciência, e doravante serei sua companhia nas atividades que o aguardam no porvir. Mais calmo um pouco, pôde lembrar-se das palavras da primeira amiga, as quais eram exatamente iguais às que acabara de ouvir. Um misto de curiosidade e calma parecia coexistir em um mundo íntimo. Parte era indagação e parte paciência nas respostas. Foi quando viu uma terceira voz, que suave acercou-se dele e falou: olá. Mais uma vez iniciou-se um diálogo entre o jovem espírito e a amiga que chegava, sobretudo quanto à sensação que agora lhe percorria o íntimo, bem diferente das anteriores. Ao lembrar das palavras das suas amigas, recordou-se que elas falavam do porvir, e isso para ele não tinha nenhum significado naquela época. Foi-lhe trazendo um sentimento estranho que fazia doer em um ponto situado logo abaixo daquilo que seria posteriormente o tórax e acima do futuro abdômen. Era como um punhal aprofundado com força, causando extremo desconforto. Como consequência, agitou-se a andar pela sala, procurar aqui e acolá, sem detença, ao que a nova amiga, aproximando-se dele, falou: calma, amigo, calma. Posso explicar o que estás a sentir? Chamo-me Expectativa, e doravante também serei sua companheira na jornada que agora se inicia. Juntas, a curiosidade, a paciência e eu, a expectativa, vamos compor um time de amigos que irão contigo quando partires desta sala. Dar-te a ideia que virá. A curiosidade o fará observador atento da estrada e a paciência fá-lo-á aguardar as melhores oportunidades para a ação. O espírito ouvia atentamente as explicações da amiga quando a porta da sala abriu-se e uma voz convidou-o a entrar. Aproximou-se lentamente desta porta e foi passo a passo, chegando a uma imensa mesa, onde o aguardavam mais algumas entidades por ele absolutamente desconhecidas. O senhor Dimas, aparência esbelta e ar jovial, dirigiu-se ao jovem, conduzindo-o a uma cadeira posta em um dos lados da imensa mesa. Sente-se, amigo. Estás em companhia de amigos. Somos emissários do Criador, que o enviou a nós para que lhe oportunizássemos o início da sua jornada. Serás conduzido ao longo de estradas e passagens, as quais serão para ti verdadeiras escolas de aprendizado. Terás inúmeros desafios pela frente nesta dura travessia, e como demonstração do nosso imenso amor por ti, colocaremos ao teu lado companheiros fiéis, verdadeiros professores que irão a cada passo dando-lhe as orientações precisas aos encaminhamentos. O jovem, a esta altura, relaxado na poltrona, ouvia atentamente as explicações do amável Dimas, quando, em uma oportunidade apresentada, o arguiu a respeito de tal jornada a qual deveria iniciar. Dimas calmamente falava sobre a evolução que lhe aguardava, enquanto a expectativa ia ampliando os quadros que iam se emoldurando na mente irrequieta do espírito, aumentando o seu desejo de prosseguir. A vontade era de se levantar imediatamente e sair pela porta em busca desse tal porvir,
Porém, a paciência fazia-o aguardar pelos novos desdobramentos, a essa altura reforçados pela curiosidade que sorria. O jovem prosseguia em meio a esse turbilhão de ideias, quando Dimas, então, respondeu à tão aguardada pergunta. Ouviste sobre o porvir, e este é um lugar inexistente, uma espécie de oásis inalcançável, mas para ti será porto seguro, que o estimulará a ir cada vez mais longe em suas descobertas. A cada lugar que chegar, mostraremos o próximo, dando-lhe contas das benesses a serem alcançadas, estimulando a marcha sem detença. A curiosidade fará compreender o hoje, a expectativa a desejar o amanhã, e a paciência, junto com as demais, se constituirão em uma nova amiga, a prudência, que o ensinará a seguir pelos caminhos mais seguros. Agora, ciente de que um maravilhoso destino o aguardava, o espírito levantou-se da cadeira e precípite foi em direção à porta da sala quando Dimas o interpelou. Jovem, aonde vais? Sabes, porventura, qual o sentido a seguir? O jovem procurou em seus parcos alfarrábios argumentativos e não encontrou resposta. Abaixou a cabeça e viu 2 pés enormes, posicionados bem próximos aos seus. Braços fortes levantaram-no do chão. O jovem debatia-se inutilmente, posto que era totalmente dominado àquele instante, e antes que pudesse aumentar seu temor, Dimas aproximou-se e disse: eis o seu derradeiro companheiro dessa estrada. Apresento-lhe o tempo. Ele o conduzirá ao longo da sua jornada. Serás como água do rio e ele será o leito. O conduzirá em teus braços generosos. Por ele, dias e noites se sucederão. Estações, meses, dias, milênios, sem conta, estarão ao teu encargo. E assim poderás trilhar pelas estradas do porvir. Ele é o passado, o presente e o futuro. E assim tu compreenderás quando deves agir e quando deves chegar e partir. Por ele estarás inscrito na rota do progresso, estrada inexorável que o conduzirá de volta aos braços do Criador que o enviou até nós. O jovem partiu dos braços do tempo e conta-se que milênios depois, liberto de toda a capa da ignorância que o revestia, o tempo o deixa às margens de um grande oceano da eternidade. O espírito, ciente dos seus passos, foi em direção às águas, voltou-se para as amigas que o acompanharam em gesto de agradecimento sincero, derramou as lágrimas da esperança, fez brilhar os olhos da curiosidade, sorriu calmo à paciência e reverenciou o tempo. Foi ao mar. Ele era o mar, e o mar sorria como ele. Batidas na porta da frente, é o tempo. Eu bebo um pouquinho pra ter argumento, mas fico sem jeito calado. Ele ri, ele zomba do quanto eu chorei, porque sabe passar e eu não sei. Num dia azul de verão, sinto o vento, há folhas no meu coração. É o tempo, recordo o amor que perdi. Que somos iguais, se eu notei, pois não sabe ficar, eu também não sei. E gira em volta de mim, sussurra que apaga os caminhos, que amores terminam no escuro, sozinhos.
ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer. Respondo que ele aprisiona, eu liberto. Que ele adormece as paixões, eu desperto. E o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor pra tentar reviver. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso e ele não vai poder me esquecer. No fundo é uma eterna criança que não soube amadurecer. Eu posso, ele não vai poder me esquecer. Ouve a esperança que te fala ao peito. Hoje é o dia de lavrar o coração e plantar a alegria. No relógio da terra, o tempo é curto. Estende agora as mãos enquanto é cedo. Sê mais feliz, fazendo almas felizes, sem repouso e sem medo. Assevera um minuto, faze logo. Diz a vida, não temas. A plena luta, a chave da bondade, é solução em todos os problemas. Não mostres rosto triste, toda mágoa entorpece. Conserva no semblante o riso que há no sol e o louvor que há na prece. Se podes trabalhar, reflete na semente que lançada no solo é o pão de tanta gente. Procura no perdão a paz de novo. Não te abandones à ilusão da ira. Desculpa de alma limpa tantas vezes, quantas vezes alguém te bata ou fira. Não te prendas a dores de passagem, nem a posses terrenas. Demoras-te no mundo por instantes apenas. Todo mal que pratiques é sombra segregar-te em cativeiro. Mas todo bem que faças é amor vibrando no universo inteiro. Hoje é o dia de ajudar e abençoar, de entender e construir. Segundo a fé que em ti refugie e arde. Amanhã, outro dia talvez diga, não prossigas além, que é muito tarde. Quando o anjo da morte cumpriu suas atribuições junto aos primeiros homens que habitavam a terra, houve uma grande revolta entre os que eram separados da vestimenta material. O generoso missionário sentiu-se crivado de observações ingratas. No íntimo,
as almas guardavam a certeza relativamente às finalidades gloriosas de seus destinos. Todas haviam sido chamadas à existência para se elevarem ao trono de Deus. Entretanto, nenhuma se conformava com a própria situação. Debalde, o sábio mensageiro, procurava lembrar o objetivo divino e esclarecer a excelência de sua cooperação. Os homens, porém, cobriam-no de impropérios, alegando os trabalhos incompletos que haviam deixado sobre a face do mundo. Uns recordavam as famílias ameaçadas sem a sua presença. Outros comentavam as nobres intenções com que se atiravam na terra aos serviços da evolução. E as lágrimas se confundiam com os gritos de desespero irremediável. Acabrunhado pelos acontecimentos, o solícito missionário, como quem começa um serviço sem o conhecimento de toda a sua complexidade e extensão, suplicou ao Senhor o socorro de seu auxílio divino, de modo a fazer face à situação. Foi por esse motivo que o Salvador veio ao encontro da grande fileira de espíritos infortunados, acercando-se de suas amarguras com a inesgotável generosidade e sabedoria de sempre. "Ah, Senhor!" exclamou um dos infelizes. O anjo da morte nos reduziu à miserável condição de escravos sem esperanças. Sabemos que a nossa marcha se dirige ao Altíssimo. Entretanto, fomos subtraídos ao laborioso esforço de preparação na terra. Existem, porém, outros planos de atividade para as vossas atividades, esclareceu o interpelado com uma bondade carinhosa. Planeta terrestre não é o único santuário consagrado à vida. Além disso, o mensageiro da morte não é um tirano, e sim um benfeitor que personifica a grande lei da renovação. A estas palavras, todavia, a pequena turba avançou a exclamar lamentosamente, invocando as razões que a vinculavam ao mundo terreno. "Jamais me poderei separar dos filhos idolatrados", dizia nesse momento um velhinho de semblante inquieto. "Não desejo marchar sem a afetuosa companhia deles. Não me submeteis ao sacrifício insuportável da separação." Meu esposo, bradava uma pobre mulher, "clama por mim dia e noite. Meu estado de inquietação é angustioso. Não creio que possa ser feliz nem mesmo nas claridades do paraíso. E minha fazenda?" ponderava ainda outro, num tom de súplica. Nesse instante, o Senhor entrou em grande meditação, mostrando dessa forma um semblante triste a todos aqueles que ali se encontravam. A pequena multidão continuou revelando o grau de seu desespero em rogativas dolorosas, dando a entender pelo seu silêncio a importância e a complexidade das aquisições que os espíritos da terra necessitavam realizar. Prosseguiu por um largo tempo em serenas reflexões. E quando se aquietou o ânimo geral, numa forte expectativa, tomou a palavra na assembleia e falou de maneira solene: "Conheço a extensão das vossas necessidades, mas não disponho de tempo para velar
pessoalmente pela solução dos vossos problemas particulares, mesmo porque não sois os meus únicos tutelados. Se pretendesse convencer-vos pela palavra, não sairíamos talvez dos círculos escuros das contendas. E se desejasse acompanhar-vos individualmente nas experiências indispensáveis, teria de me acorrentar aos fluidos da terra por milênios, descurando de outros deveres sagrados confinados ao meu coração por nosso Pai. Estarei convosco por todos os séculos, ligado perenamente ao vosso amor, mas não posso estacionar à maneira de um homem. Tenho de agir e trabalhar por todos, sem o capricho de amar somente alguns. A presente situação, porém, será remediada. Dar-vos-ei doravante a árvore bendita do tempo. Um ano chega e se vai, mas outro ano aparece, para que o drama da vida na terra se represente. Tudo segue de corrida, a mudança é permanente na estrada de cada um. Essa mudança, porém, somente surge na alma, aparecendo janeiro, puxando os meses seguintes. Anotado por inteiro, o tempo é sempre comum. Tudo passa no caminho, nosso mundo é sempre o mesmo. Rotação e translação, apenas se altera o clima, mas não por ordem de cima, e sim pelas mãos dos homens que largam bombas no chão. Casas parecem gaiolas, pessoas recordam aves que se revestem de penas. Em aves, plumas por fora, e noto se me concentro que as penas próprias dos homens só se revelam por dentro. Em cada dia que nasce, há sempre dor e prazer. Resguardemos o otimismo na alegria de viver. Pelos decretos de Deus, a ordem é melhorar. Quem quiser obedecer, que prossiga caminhando no rumo do grande lar. Quem possa seguir à frente, não se canse de lembrar que a grande instrução da vida é trabalhar e servir, servir para trabalhar. Nem tempo a economizar, o tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o teu, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor não há nada. Amar é o sumo da vida. O dom do amor só dura o tempo de madurar. Depois vem a vida e leva o amor pra outro lugar. Consumido, nem tempo a economizar. O tempo é todo vestido de amor e tempo de amar. O meu tempo e o teu, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor não há nada. Amar
Saí, Senhor. Lá fora, os homens saíram. Iam, vinham, andavam, corriam. As bicicletas corriam. Os automóveis corriam. Os caminhões corriam. A rua corria. A cidade corria. Todo mundo corria. Corriam todos para não perder tempo. Corriam todos para não perder tempo. Corriam no encalço do tempo, para recuperar o tempo, para ganhar tempo. Assim correm todos os homens atrás do tempo, Senhor. Passam correndo pela terra, apressados, atropelados, sobrecarregados, enlouquecidos, assoberbados. Nunca chegam. Falta-lhes tempo. Apesar de todos os esforços, falta-lhes tempo. Falta-lhes mesmo muito tempo. Tenho tempo, Senhor. Tenho todo o meu tempo. Todo o tempo que me dás. Os anos da minha vida. Os dias dos meus anos. Os minutos dos meus dias. São todos meus. Cabe-me a mim preenchê-los tranquilamente, calmamente, mas preenchê-los inteirinhos até a borda para os dar a ti, que da água sem sabor faças um vinho generoso como outrora em Caná, fizeste para as boldas humanas. Nesta noite eu não te peço, Senhor, o tempo de fazer isto e depois aquilo. Peço-te a graça de fazer conscienciosamente, no tempo que me dás, o que queres que eu faça. Achamo-nos todos enleados nas teias da justiça, no campo infinito do tempo, buscando resgatar antigos débitos de ordem espiritual, uns frente dos outros, e enquanto nos encarceramos no propósito de cobrança, permaneceremos algemados ao poste mental das flagelações íntimas, encontrando no mundo vasto purgatório de nossos próprios sentimentos. Só o amor verdadeiro, sentido e vivido, é capaz de subtrair-nos ao fardo da sombra. Só ele possui bastante luz para dissipar as trevas de que somos antigos prisioneiros. Não ouvides a necessidade de desculpar infinitamente. Diante da palavra que te magoe, cultiva o silêncio de quem auxilia sem o intuito de recompensa. À frente do golpe que te fere, ora perdoando sem condições. Compadece-te sempre. O amigo que a vaidade cristalizou na ignorância, o familiar que se enregelou na indiferença, o companheiro que desertou do dever a cumprir, o irmão que se converteu em adversário, o inimigo gratuito que te aparece, são pessoas dignas de piedade. Quando puderes submeter a própria vida ao câmbio do Cristo, que nos solicita permutar o bem pelo mal, transformando-te em manancial vivo da fraternidade legítima para todos os que te cruzem passos, o amor será em tua experiência o gênio libertador do coração, pulverizando as sombras que ora te ocultam os horizontes da vida maior, os quais, em se descerrando aos teus olhos deslumbrados, converter-se-ão em apelos de luz à tua própria ascensão. Senhor, de todas as perguntas com que tu me deixas, há uma que cresce dentro de mim. Que fazes de teu tempo? Sabe, percorre-me nas tarefas, nas voltas a dar, nesta ou naquela responsabilidade, no imprevisto. E no meio disso tudo, Senhor, eu confesso, o tempo da minha vida assemelha-se mais a uma fuga que a uma sementeira. Hoje,
queria pedir-te que tu me desses a sabedoria de viver e de repartir o meu tempo. O tempo, o santo tempo, tempo nosso de cada dia. Dai-nos, Senhor, sabedoria de saber lhe aproveitar, que onde houver pressa insana, eu possa levar calma. Onde houver taquicardia e tensão causada pela ansiedade que a vida nos causa, eu leve alongamento, respiração pausada e consciência de que a minha aflição não ajuda em nada, só irá piorar a minha situação. Que onde houver a vontade de que você, ó tempo, passe logo, eu me lembre que você é um sopro e que devo valorizar cada segundo seu. Ajuda-me, Senhor, a realizar o meu trabalho e o meu lazer, o meu esforço e a minha pausa, como tempos de dádiva e de encontro contigo. Como tempos que não sejam apenas tempos, mas circulação de vida, circulação de entusiasmo, circulação de criação e circulação de afeto. Que eu possa, Senhor, não me esquecer do precioso tempo que me dás nesta existência. Que seja assim. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo, todos os dias antes de dormir. Lembro, esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que este sangue amargo e tão sério e selvagem, Veja o sol dessa manhã tão cinza, a tempestade que chega é da cor dos teus olhos castanhos. Então me abraça forte, me diz mais uma vez que já estamos distantes de tudo. Temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo, temos nosso próprio tempo. Não tenho medo do escuro, mas deixe as luzes acesas agora. O que foi escondido é o que se escondeu, e o que foi prometido ninguém prometeu, nem foi tempo perdido. Somos tão jovens, tão jovens, tão jovens.